Muito bom dia a você que acompanha a nossa transmissão do portal AM Post. Nesse exato momento, a nossa equipe de reportagem fala ao vivo, diretamente aqui da DG, Delegacia Geral de Polícia do Estado do Amazonas, onde, nesse exato momento, a Polícia Civil vai falar sobre a operação que prendeu um envolvido em morte de jovem grávida de 8 meses. Você que está chegando aqui com a gente, muito obrigado pela sua participação. A gente está ao vivo, diretamente aqui da DG. Daqui a pouco a gente vai ouvir a delegada Débora Barreiros, o delegado Ricardo Cunha, deputada estadual Alessandra Campelo, enfim, gente, tudo isso daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês diretamente aqui da DG, Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Amazonas. Esse fato, de fato, está chamando bastante atenção em toda a cidade de Manaus, em todo o Brasil, e por que não dizer, até no mundo, né, onde, infelizmente, essa situação triste que aconteceu lá na Zona Leste de Manaus. Você acompanha a partir de agora a coletiva de imprensa. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, DHS, deflagrou a operação que prendeu o José Nilson Azevedo da Silva, conhecido como Neco. Ele é suspeito de ter participado da morte de Débora da Silva Alves, que tinha 18 anos. A vítima estava grávida de 8 meses. A partir de agora, você acompanha a coletiva de imprensa. Bom dia a todos. Obrigado pelo comparecimento na sede da Delegacia Geral. Bom dia aos colegas que estão compondo a mesa. Bom dia, deputada Alessandra Campelo, procuradora da Mulher. Em primeiro lugar, gostaria de externar, em nome da Polícia Civil, os nossos sentimentos à família e amigos da Débora. Nós estamos diante da elucidação de um crime bárbaro ocorrido na cidade de Manaus, em que a vida de uma jovem foi ceifada e também de um bebê que ela estava gestando. Nós tivemos um pequeno problema aqui na coletiva de imprensa, mas eu falo para vocês que a autoridade policial está falando nesse momento. A gente quer agradecer você que sempre acompanha a nossa transmissão. Muito obrigado pela sua participação. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, DHS, deflagrou a operação onde prendeu José Nilson Azevedo da Silva, conhecido também como Nego, pela morte de Débora da Silva Alves, que tinha 18 anos. A vítima estava grávida de 8 meses. Agora continua a coletiva de imprensa. Oi. Alô? Posso continuar de onde eu estava ou preciso voltar? Bom, então continuando, infelizmente nós estamos diante de um crime extremamente bárbaro. A vida de uma jovem foi ceifada de modo cruel, de modo extremamente violento. Ela estava gestante de 36 semanas. A Delegacia de Homicídios, desde o início da notícia crime, não descansou até que conseguisse chegar na autoria do crime. A delegada doutora Débora, meus cumprimentos a ela e a toda a Delegacia de Homicídios, doutor Ricardo, pelo esforço hercúleo que tiveram para a elucidação dessa atrocidade. Eu vou passar a palavra primeiro para a deputada Alessandra, que representa as mulheres aqui no nosso estado, para que ela teça seus comentários, e posteriormente o doutor Ricardo e a doutora Débora irão passar com minúcias todas as diligências que foram primordiais para que a gente conseguisse chegar na autoria desse crime. Bom dia a todas e a todos. Quero dizer que estou aqui porque estou como Procuradora Especial da Mulher da Assembleia, e desde a instalação da Procuradoria, no início deste ano, nós estamos numa parceria muito importante com a Delegacia da Mulher, com a Delegacia de Proteção à Criança, com a Delegacia de Homicídios, e especificamente no que tange ao núcleo de combate ao feminicídio,
Então, a gente está dando apoio psicossocial a essa família e apoio jurídico também. Nós estamos, desde segunda-feira, acompanhando a Paula, que é a mãe da Débora, e todos os seus familiares, mas em especial a dona Paula, que esteve com a gente durante toda a semana. Eu quero ressaltar, como parlamentar, o trabalho de excelência desenvolvido pela Polícia Civil, comandada pelo delegado Bruno Fraga. Na segunda-feira, quando nós tivemos contato com a família, imediatamente foi entrado em contato com o governador Wilson Lima, que ligou ao delegado-geral, enfim, e foi tudo repassado à DHS, que vai dar mais detalhes para vocês, mas a gente tem que ressaltar aqui o papel da Polícia Civil, e gostaria, doutor Ricardo, de, em nome da doutora Débora e da doutora Marília, que coordena lá o núcleo, dizer dessas bravas mulheres competentes e corajosas. Eu estou chocada, horrorizada, eu acompanho vários casos de feminicídio desde 2015, mas esse foi o caso que mais me chocou, pela barbaridade, pela crueldade, por ser uma jovem, uma menina de 18 anos, que estava grávida de 9 meses e que saiu da sua casa para ir buscar o dinheiro para comprar o berço. Ela saiu da sua casa, segundo a mãe, para ir buscar o dinheiro com o pai da criança para comprar o berço. E ele, simplesmente por ser um homem casado, por não querer assumir o filho, comete um crime como esse. Eu acho que crime tão bárbaro assim, eu vi só no caso do goleiro Bruno, foi algo parecido também, para não assumir o filho, matou a mãe da criança. Nesse caso, foi a mãe e a criança. Então, é um crime chocante e, embora parlamentar, quero falar aqui como jornalista que também sou, o papel de vocês é muito importante para que a sociedade fique indignada com casos como esse. Nós precisamos de mais indignação, porque uma mulher é vítima de feminicídio a cada 6 horas nesse país. E a gente precisa que a sociedade fique indignada com isso. Então, da minha parte, como Procuradora Especial da Mulher, a gente vai seguir agora dando o suporte psicossocial para a família e o suporte jurídico que a família vai precisar durante toda a parte judicial que vai ocorrer após o envio disso para a Justiça. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Nesse momento você acompanhou a deputada Alessandra Campelo falando a respeito dessa situação. Agora você vai ouvir o delegado Ricardo Cunha a partir de agora. O portal AM Post transmite essa pauta, essa coletiva de imprensa aqui da DG, Delegacia Geral. A deputada Alessandra Campelo, que não mediu esforços aí, né, para nos auxiliar, nos ajudar na elucidação desse caso, como ela bem falou. A doutora Débora, que está aqui do meu lado direito, minha parceira de trabalhos diários, sofre junto com a gente quando chegam esses casos na nossa delegacia, né, ficam todos consternados. Tudo começou, nós tivemos acesso a essas informações através do nosso delegado-geral, né, que determinou que não medíssemos esforços no sentido aí de elucidar esse crime o mais rápido possível. Começou com um desaparecimento, né, ali no sábado. Contudo, esse desaparecimento ali estava norteado ali, cheio de indicativos de, infelizmente, ter havido um homicídio, né? A vítima já tinha passado por outras situações com essa mesma pessoa que ele estava se relacionando. Esse indivíduo já havia dado medicamentos abortivos ali para ela no início da gravidez. Esse bebê não conseguiu ser expelido, ela permanecia grávida e novamente ele atentou aí contra a vida dela no mês de junho. Ele se utilizou ali também dos mesmos artifícios, uma área de mata, tentou ali levá-la para um local ermo
Entretanto, ela estava fazendo uso ali de uma faca naquela ocasião e conseguiu se defender. Porém, felizmente, ela não levou esse caso às autoridades competentes, né? Fica aí também de lição, né, a outras pessoas que passam por situações parecidas, né, deputada, de confiarem na polícia, né? Qualquer indicativo de qualquer violência, maus tratos, procurem as autoridades. Nós estamos diuturnamente de portas abertas para atender a população da nossa cidade. Então, voltando ao crime, então, a partir da terça-feira, as nossas equipes iniciaram, né, o trabalho aí. Desde terça-feira a gente não para e conseguimos rapidamente traçar aí os últimos passos da vítima. A vítima, ela se encontra com uma pessoa e informa para essa pessoa que estava aguardando o pai da sua filha para receber ali, como a deputada falou, uma espécie de ajuda ali para comprar esse berço, né? E depois desse último fato, não se teve mais notícias dessa vítima. Essa moça, né, melhor dizendo, ela não foi mais vista. Então, através do nosso trabalho de inteligência, descobrimos aí que o Romero, que era o principal suspeito desde o início, né, ele saiu da empresa que ele estava trabalhando. Ele era um vigilante, ele saiu no meio do trabalho e retornou posteriormente. Esse fato nos chamou a atenção porque coincidiu exatamente com a hora que a vítima avisou ali para os familiares e amigos que iria se encontrar com o pai dessa criança. Então, obviamente, desde o início, né, como eu falei anteriormente, ele era o principal suspeito. Então, rapidamente identificamos todos os veículos envolvidos, identificamos mais um segundo veículo que estava envolvido nessa ação criminosa, e aí, diante de tantos relatos de pessoas que trabalham nessa empresa, confirmando que o Romero saiu da empresa, retornou para a empresa, porém ficou num local muito afastado, né, que é uma empresa imensa, tem locais ermos e etc. Então, as informações foram se encontrando, né, foi quando nós arrecadamos aí elementos suficientes para pedir a sua prisão, e isso foi feito ainda no decorrer dessa semana, e foi quando essas prisões são decretadas, buscas dos veículos envolvidos são decretados, e aí é quando passamos a uma segunda fase da investigação. Essa segunda fase da investigação, eu vou passar para a doutora Débora, né, para ela relatar a partir do momento, doutora, das buscas, né, desde quando nós fomos nas casas dos suspeitos, evoluiu-se essa investigação para a participação do Nego. O Nego, ele é o que nós estamos apresentando hoje, é a prisão que nós estamos apresentando hoje. O Nego é um empregado do Romero, ele também tem participação nesse delito. Então, eu passo a palavra para a doutora Débora para ela explicar melhor essa parte. Bom dia a todos. Infelizmente, hoje a gente está trazendo um caso realmente chocante, um caso que deixou até os policiais mais experientes da DHS bastante indignados e chocados com a crueldade de um homem de 41 anos que seduziu uma jovem de 18 anos, prometendo para ela um relacionamento que ele não poderia bancar. Essa jovem, então, iludida pelas promessas do Gil Romero, acabou sendo atraída para essa emboscada. E como dito anteriormente aqui pelo Dr. Ricardo, após nós conseguirmos entender os últimos passos dados pela Débora, representamos ainda no plantão judicial por buscas e apreensões na casa do principal suspeito. Ele tem uma casa no bairro Cachoeirinha e também é proprietário de um bar ali no bairro Grande Vitória, que é muito próximo da casa onde a Débora residia.
E, dando cumprimento a essas buscas, nós encontramos os 2 veículos utilizados no crime. E dentro do boteco onde ele era proprietário, existia um homem, cuja alcunha era Nego. Esse homem, ele era o gerente do boteco, né, atualmente, era a pessoa de confiança do Romero. E no dia do crime, ele chamou essa pessoa para que fosse até o local onde ele é vigilante. Trata-se ali de uma usina que é abandonada. Ele já tinha costume de ir nesse local porque eles estavam saqueando essa usina, saqueando fios, saqueando equipamentos que estavam ali. Então, ao invés de vigiar o local, ele também cometia esses furtos e levava o Nego numa picape vermelha para auxiliar. O Nego, então, vai até o local de trabalho dele, adentra essa usina e fica lá dentro esperando pelas ordens, né, de começar ali a tirar os fios, a tirar equipamentos que estão ali parados. Ele conta que começa a fazer esse serviço quando o Romero sai, por volta ali de 11h30 da noite. Romero, então, Gil Romero vai ao encontro de Débora, tentando fazer as pazes, porque há cerca de um mês ele tinha atentado contra a vida dela, e isso é um fato que ela narrou para familiares e narrou para amigos. Diz para ela que ele é um homem casado, mas ele estava disposto ali a ajudar com alguma coisa para a criança. Ela, mais uma vez, iludida por ele, caiu nessa emboscada e foi levada no veículo de volta para a empresa onde ele trabalhava. Nesse local, de acordo com o José Nilson, que é o conhecido como Nego, assim que ele volta ao trabalho, o supervisor chegou para verificar como é que estavam as rondas. Ali tem outros vigilantes também, é um terreno bem grande. E durante essa inspeção, o Nego ficou dentro de um galpão, escondido, esperando esse inspetor sair. O inspetor ficou ali por volta de 1 hora. E quando ele sai, o inspetor, o José Nilson vai até o encontro do Romero e diz: então, podemos levar esse material? E ele disse: eu preciso que você venha até o meu carro. E ao chegar no carro, a moça já se encontrava morta. Isso é a versão do Nego, né, do José Nilson. Ele conta que essa moça já estava morta, aparentemente asfixiada. Ele entra em desespero, mas o Gil Romero, ele é um vigilante armado, ele estava armado, então ele diz que se sentiu obrigado a ajudar nessa ocultação de cadáver. Na versão dele, ele não sabia de que iria acontecer um crime, né, um crime de homicídio, no caso, de feminicídio, mas ele sabia que iria cometer furto. Então, se viu obrigado ali a ajudar a ocultar esse corpo. O corpo, então, foi levado para o galpão, foi ateado fogo no corpo, foi colocado dentro de um tonel que já se encontrava ali nesse galpão abandonado. Ele conta que a jovem foi colocada ali, foi ateado fogo, e ela não foi carbonizada totalmente, porque aquele óleo ele é de difícil combustão, foi misturado ali um combustível como diesel ou gasolina. Depois, aquele tonel foi fechado e foi jogado na área de mata da própria empresa onde ele trabalhava. Depois desse crime horrendo, dessa ocultação de cadáver, então o José Nilson entrou na picape vermelha e foi embora por volta das 4h30 da manhã. Nós conseguimos toda essa cronologia, toda essa linha do tempo já confirmada com câmeras de segurança. E o Gil Romero permanece trabalhando até o final do seu turno, como se nada tivesse acontecido. Isso é realmente um crime chocante pela frieza, pela crueldade. Né? A Débora, pelo que a gente sabe, já estava grávida ali de 8 meses, né? Entrando no 9º mês. E é um crime pelo qual ele vai responder. Nesse momento, ele ainda não foi encontrado pela gente, mas nós temos certeza que, com a divulgação da imprensa, a população vai ajudar a polícia mais uma vez, sempre sabendo que as denúncias são anônimas,
e a pessoa que nos der o paradeiro dele não vai se comprometer. Ele já está com a prisão preventiva decretada, assim como também já está com a prisão preventiva decretada o José Nilson. Nesse momento você acompanhou a Débora Barreiros detalhando, falando sobre esse crime. A crueldade. A doutora Débora Barreiros diz que está chocada com esse crime brutal. A deputada estadual Alessandra Campelo detalha também sobre o crime. De um tamanho que pudesse entrar no tonel, né? Então ela teve pés cortados, ela teve ossos quebrados. Colocaram óleo dentro do tonel e tocaram fogo. Quer dizer, praticamente cozinharam, quer dizer, para destruir, para dissolver. É algo assim monstruoso, né? Eu queria, nem sei se eu estou atrapalhando o doutor falando isso, mas porque talvez para a polícia, embora choque a polícia, né? Mas choca muito isso, a forma que fizeram, porque não é só matar, é odiar a pessoa, são crimes de ódio mesmo contra a mulher, é destruir, é não sobrar vestígio daquilo ali que o machismo considera como um objeto que não é mais útil e que precisa desaparecer, sabe? Então, a gente tem que olhar isso também, o ódio, né? Não vamos deixar sequer vestígios dessa coisa que existiu, né? Porque eles não tratam a gente, nós mulheres, nesse caso de feminicídio, como ser humano. Simplesmente nos tratam como algo que tem que ser eliminado do planeta e tem que desaparecer. Era isso. Obrigada. Infelizmente, nós estamos aqui para apresentar esse tipo de barbárie que ainda acontece. E eu espero que as mulheres confiem no trabalho da Polícia Civil. Nós temos hoje a Procuradoria da Mulher fazendo essa representação de forma brilhante. A Polícia Civil trabalha em conjunto e nós estamos sempre à disposição para atendê-las e para que também nós consigamos fazer a proteção que todas as mulheres merecem, né? E não deveriam precisar. É isso. Tá certo, gente. Nós vamos, nesse momento, acompanhar exatamente a coletiva de imprensa. Encerra aqui no primeiro momento, mas a gente vai seguir acompanhando aqui, viu, gente? A Polícia Civil do Estado do Amazonas, por meio da DHS, prenderam um homem identificado como José Nilson Azevedo da Silva, conhecido como Negro. O que acontece? Ele é uma das pessoas que participaram aí na morte dessa jovem, né? A Débora da Silva Alves, que tinha 18 anos, estava grávida de 8 meses. Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade especializada, o indivíduo que indicou aos policiais civis da DHS onde estaria o corpo da jovem que estava desaparecida desde o dia 29 de julho deste ano. O corpo da jovem foi encontrado na quinta-feira pela equipe da DHS, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, em uma área de mata na zona leste de Manaus. A motivação do crime seria o fato do pai do bebê, ou seria, né, o fato que o pai do bebê não queria aceitar essa gravidez. Agora a gente vai ouvir aqui, gente, o delegado Ricardo Cunha. Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir aqui o delegado Ricardo Cunha. Ele é alto. Tá, acabou aqui pra vocês? Vamos acompanhar aqui, gente. Pra vocês, tá bom a doutora aqui? A doutora Débora, o doutor Ricardo Cunha vão falar em detalhes sobre esse crime brutal, onde esse homem, identificado como José Nilson Alves da Silva, ele foi preso, e também o Romero. O Romero está sendo procurado. Vamos ouvir aqui o doutor Ricardo Cunha. Bom dia a todos. Na manhã de hoje a gente apresenta aí mais uma ação muito bem sucedida, né, da nossa Polícia Civil aí na elucidação
desse caso envolvendo aí essa jovem de apenas 18 anos, 8 meses de grávida, né, que foi aí brutalmente assassinada pela pessoa que ela estava ali se relacionando. O pai do futuro filho dela foi a pessoa que arquitetou todos esses atos, né, de barbárie e que executou juntamente com mais uma pessoa, né, essa pessoa já está presa. Vamos falar melhor disso no decorrer aí da nossa coletiva. Enfim, eu quero aproveitar, né, para falar que a Débora já foi reconhecida tanto pelos familiares, né, as familiares identificaram ali a roupa que ela estava vestida naquele dia, identificaram ali um brinco, né, que ela estava no corpo, e já foi feito também um excelente exame ali dentário, que constatou aí a arcada dentária de fato pertencer a Débora. Então essa fase da identificação ela já está superada, né? E agora as investigações permanecem aí para a captura aí do Gil Romero, que é o principal executor desse delito, é o nosso principal alvo, e a gente mais uma vez solicita, né, colaboração da nossa população de bem para que nos auxilie aí na captura desse monstro, né, podemos dizer assim, pessoa que retirou a vida de uma jovem de 18 anos de idade, grávida do seu filho, de forma tão brutal, tão violenta, né, que chamou aí a atenção de toda a nossa população, inclusive dos nossos policiais. Aproveito a oportunidade para, como delegado titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros, parabenizar a nossa equipe que desde terça-feira, né, que foi o momento em que nós tivemos acesso ao desaparecimento da Débora, desde terça-feira que ela não para, está 24 horas trabalhando sem parar em torno desse caso e já está com resultados muito positivos. Os 2 veículos envolvidos na ação já foram apreendidos, já passaram por perícia técnica, o corpo já foi encontrado, até então era uma desaparecida, agora de fato é um homicídio qualificado pelo feminicídio. Todos os autores estão identificados, a dinâmica do crime está toda identificada, então foi um trabalho muito rápido, cirúrgico e muito perfeito da Polícia Civil, o mais perfeito possível, né, na elucidação desse caso e muito, como eu falei, muito rápido e muito técnico, que é o principal. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Débora, para que ela para que ela dirima todas as dúvidas de vocês referentes ao caso, né, e fale ali a partir daquele momento em que nós realizamos a prisão ali do Nego, que foi quando de fato uma segunda fase investigativa começou, uma evolução investigativa, que a partir daquele momento é que nós sabemos da participação do Nego, é a partir daquele momento que nós sabemos onde o corpo ele foi jogado, né, onde ele foi despejado, enfim, e todas as minúcias ali nessa atrocidade em torno da Débora, né, de se desfazer ali do corpo da Débora. Delegado, só um ponto antes da prisão ainda do Nego, o Gil Romero já havia atentado contra a vida do bebê e da Débora também, né? Perfeito, isso é um fato muito relevante, né? Desde o início dessa gravidez, a vida da Débora não foi fácil, ele já disse que o filho não era dele, ele já dizia que ele não queria aquele filho, passava para todo mundo que ele não era o pai, já tinha dado medicamentos abortivos para a Débora. No início da gravidez, ele não teve sucesso, né, nessa empreitada. Novamente, no mês aí de junho, ele atenta contra a vida da Débora, né, ele leva a Débora para um lugar ermo, ele tenta ali, de alguma forma, asfixiá-la, mas ela estava na posse de uma faca e conseguiu ali sobreviver àquele ataque. Entretanto, ela não relata esse fato para as autoridades competentes, né, e esse fato aí não foi investigado, enfim, não existe qualquer tipo de investigação em torno desse fato. Só tivemos acesso a essa informação agora após a sua morte. Vamos ouvir agora a delegada Débora Barreiros. Débora Barreiros vai falar aqui com a gente. Ela vai detalhar, gente, sobre esse crime aqui.
onde, infelizmente, a Débora da Silva Alves, que tinha 18 anos, acabou sendo morta de uma forma cruel. Ela estava grávida de 8 meses. Vamos ouvir a delegada Débora Barreiros. Era a vida da Débora, como era a vida do Gil Romero, a gente conseguiu, a gente conseguiu traçar ali mais ou menos a dinâmica da situação. Ela era uma moça muito jovem e se envolveu com um homem casado que lhe prometeu alguns benefícios. Ela estava iludida, talvez apaixonada, engravidou dele. A esposa do Gil Romero também já sabia dessa situação, obviamente não aceitava. Ele dizia que a criança poderia ser de qualquer pessoa, mas ele era apontado como o pai. Tentou fazer com que essa jovem abortasse, chegou a levar em clínica, mandar levar ela em clínica para aborto, a jovem não quis. Então, era uma vida que realmente já estava sofrendo atentados há algum tempo, a da criança, né, também. E ele não conseguindo fazer com que ela sumisse ou com que ela retirasse a criança, ele bolou esse plano macabro, né? Então, a gente tem aí a confirmação dessa situação do relacionamento deles por pessoas que os conheciam, por amigos, por funcionários. E agora a gente tem a confirmação de que esse corpo encontrado é o da Débora, porque enquanto a gente cumpria mandados de busca no boteco de propriedade do Romero, nós encontramos o gerente dele, que é o José Nilson, conhecido como Negro, e por ele ter conhecimento do fato criminoso, ele findou confessando e levando a gente até o local onde o corpo havia sido jogado. A esposa foi localizada, é possível afirmar se ela tem alguma participação, se ela sabia? Olha, as investigações elas ainda estão acontecendo, né? O crime aconteceu nesse final de semana, tem pessoas para serem ouvidas, tem câmeras para serem analisadas, perícias, a gente precisa do resultado dessas perícias para conseguir dar muitas respostas, né? Mas o que a gente sabe até agora é que ele cometeu esse feminicídio e que nesse momento José Nilson assume que o auxiliou a ocultar esse corpo, né? Então responde por esse crime também. A gente... Como é que foi esse crime? Chocou também por todos os requintes de crueldade. A vítima foi carbonizada e também encontrada com sinais de tortura. A gente precisa que a perícia nos dê todas as informações para saber se ela foi vítima de violência, né, anterior, se ela foi asfixiada, exatamente, tecnicamente, qual foi a causa da morte, né? Porque até agora o que nós temos é a versão do José Nilson. O que ele falou por esses carros que eles foram avistados? Olha, ele diz que quando chegou até o local onde o Gil Romero trabalhava, ele tinha a intenção de subtrair fios, que era uma coisa que eles já estavam fazendo ali corriqueiramente. Contudo, com a chegada de um inspetor dentro da unidade, ele se escondeu e o inspetor ficou ali para ver como é que estava a situação. É uma usina que está abandonada. O inspetor ficou ali fazendo a vistoria e quando foi embora ele foi levar o material que ia subtrair para a picape vermelha que ele tinha chegado lá, o José Nilson. E encontrou o Romero e o Romero disse: eu preciso que você venha aqui comigo no meu carro, que é um Honda Civic preto. Dentro desse Honda Civic preto, na versão do José Nilson, essa jovem já estava morta. Essa jovem estava com sinais de estrangulamento, estaria com sangue saindo pela boca. Essa é a versão dele. Então, ele disse que bateu o desespero nele, mas como o Gil Romero é um vigilante armado, ele se sentiu acuado e obrigado a ajudá-lo nessa empreitada de ocultar o cadáver. Levaram a garota do automóvel Honda Civic preto para dentro do galpão da empresa, teriam ali colocado ela dentro de um tonel. Esse tonel já se encontrava no local, como eu disse, é um galpão abandonado, mas tem muitos itens que eles inclusive estavam furtando. Colocou a jovem dentro do tonel, ateou fogo com combustível, gasolina, óleo, o que ele encontrou por lá de produto inflamável. Dentro desse tonel, ela foi queimada, né? O tonel depois foi fechado e eles foram, então, levando os dois, esse tonel, até a área de mata onde nós encontramos no dia de ontem. Uma área de mata realmente de difícil acesso, não fosse o trabalho de investigação, muito provavelmente seria uma desaparecida aí por muito tempo. A gente não teria conseguido desvendar que se tratava de um feminicídio, porque com a ocultação do cadáver fica realmente muito difícil
comprovar um crime de feminicídio. Então agora o cadáver ele já está, né, na perícia, já está no IML para fazer os exames necessários para que a gente consiga ter ainda mais respostas e robustecer o inquérito policial. Mas por enquanto... O Rubro Negro, ele fala quem cortou as partes da jovem? Olha, ele disse que isso não aconteceu e é por isso que a gente precisa que a perícia nos confirme formalmente, né? Mas ele disse que não, que ela era muito pequena, embora estivesse grávida, e coube no tonel. Mas isso é a versão dele que a gente vai confirmar ou não com a chegada dessas perícias. O delegado achou outros vigilantes, eles foram ouvidos, eles não disseram nada de ter visto alguma coisa durante essa noite? Olha, foram ouvidas as pessoas que estavam ali trabalhando, nos contaram o que viram, o que não viram, movimentação estranha, porque ali é uma área muito extensa, de pouca iluminação, e cada vigilante fica num setor daquela usina, né, num setor daquele terreno. Então, nem sempre você consegue visualizar o que o outro está fazendo. E é por isso também que o inspetor vai lá para ver se está tudo bem, faz a ronda dele. Mas por ele ser vigilante, o Gil, ele era vigilante líder dos outros vigilantes. Então ele sabia o horário, então isso acabou o privilegiando. Ele conhecia bastante o terreno, já trabalhava ali há mais ou menos 4 anos e conhecia a dinâmica do local, o que facilitou para ele essa ocultação de cadáver. A delegada Débora morreu no mesmo dia que ela desapareceu? Ela foi encontrada morta no dia de ontem, mas pelo que contou o José Nilson, ela morreu na madrugada do dia 30, né, de sábado para domingo. É isso que eu ia lhe perguntar. Ela saiu de casa, disse o que para a família? Queria se encontrar com ele? Ela saiu de casa, ou pelo menos avisou que ia sair de casa, já eram umas 23h30. E ela disse para a mãe dela, ela disse para uma amiga que ela estava indo se encontrar com o pai do bebê, porque ele tinha resolvido dar um auxílio financeiro. Ela precisava desse auxílio, né, para a criança, que, pelo que me disseram, se chamaria Arthur Vinícius, de 8 meses. Acreditou, porque já o conhecia, né, confiou nele, porque ele se dizia arrependido de ter atentado contra a vida dela. Ela tinha uma certa confiança, já o conhecia há mais de 1 ano. Foi até o seu encontro e acabou morrendo nessa emboscada. Se quiser denunciar, como é que faz? Olha, vocês podem ligar para 181 e o 981 18 5395? 981 18 5395 e também por disque denúncia 181. Desculpa, é 981 18 9535. 981 18 9535. Delegada, quantas pessoas estão envolvidas nesse assassinato? Olha, pela versão do José Nilson, nós temos 2 pessoas envolvidas, que seria o próprio José Nilson e o Gil Romero. Mas a gente não descarta a possibilidade de uma terceira pessoa, né? Mas, como a gente conversou ainda há pouco, a investigação é recente, né? O crime aconteceu não tem nem 1 semana. Nós temos algumas respostas aí pendentes da perícia e algumas pessoas para serem ouvidas. Existem indícios para onde o Wilson já disse? Tá aí, gente, é a doutora Débora Barreiros falando a respeito desse crime, um crime cruel, um crime brutal, viu, gente? Onde esses 2 elementos, identificados como Gil Romero, José Nilson Azevedo, que foi preso, né? Daqui a pouco vou mostrar para vocês a foto dele. Eles são acusados de terem matado a jovem, identificada como Débora da Silva Alves. Você que está nesse momento nos acompanhando, obrigado pela sua participação. A doutora Débora Barreiros continua falando aqui. Por se tratar de uma usina abandonada, tinha muito material para ser furtado, fios, alumínio, coisas assim. Mandou que o José Nilson pegasse uma picape vermelha, que é de sua propriedade, e se dirigisse para lá no sentido de subtrair esses objetos. Nesse momento, por volta de 11h30, meia-noite, ele sai para encontrar a Débora e volta. Volta já com essa jovem no carro. De acordo com José Nilson, ele não sabia que estava sendo chamado para ajudar num crime. Pelo menos não no crime de feminicídio, né? Então, acaba que quando o José Nilson termina de subtrair os fios e alguns objetos que ele estava fazendo e enchido a picape, ele é chamado pelo Romero para que fosse até o carro Civic preto, que é do Romero. Quando abriu o Honda Civic preto, a moça já estaria morta. Ele quis fugir, segundo ele, se indignou, mas
como o Gil Romero é um vigilante que trabalhava armado, ele ficou com medo e se sentiu obrigado a ajudá-lo a ocultar esse cadáver, que foi colocado num tonel, ateado fogo e depois jogado numa área de mata do próprio local onde o Gil Romero era o vigilante. Tá certo, a gente ouviu aqui, gente, a doutora Débora Barreiros falando aqui. Vamos aqui, gente, colocar a foto desse homem aqui, ó. Esse homem que você acompanha nas imagens está sendo procurado. A partir de agora, ele está sendo procurado. Ele é acusado de ter matado essa jovem aqui, que teria um brilhante futuro pela frente. Infelizmente, ele acabou matando ela. Já foi confirmado, gente. A Débora da Silva Alves, que tinha 18 anos. Eu conversei ontem com a tia da vítima. A tia da vítima falou exatamente sobre esse crime brutal. A senhora Rita Cássia, eu vou ouvir mais uma vez, ela vai falar aqui para vocês. E desde o primeiro momento ela já sabia que era o corpo da Débora da Silva Alves. Deixa eu colocar para vocês aqui. Será que a gente consegue colocar aqui exatamente... Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, gente. Isso aqui, não estou achando aqui no arquivo, mas enfim, o que foi preso é esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz que foi preso aqui, gente. Tá aqui, ó. Esse rapaz aqui está sendo procurado. É o Gil Romero. Atenção, se você conhece, se você sabe onde esse rapaz está. O nome dele é Gil Romero. Você pode entrar em contato com 181, que é o telefone da Secretaria de Segurança Pública, ou então 190, gente. É importante você, nesse momento, de repente, se tiver alguma informação a respeito desse rapaz aqui. Deixa eu tirar a foto do outro para não confundir você. Esse aqui, que eu vou tirar agora, ele já foi preso. Esse outro aqui, ó, ele está sendo procurado pela polícia. Se de repente você viu ele, sabe onde ele está, você pode entrar em contato com a polícia, porque esse rapaz aqui, ó, ele é acusado de ter matado essa jovem aqui, gente. A Débora. A Débora, exatamente uma jovem, né, que teria um brilhante futuro pela frente. Infelizmente, ele acabou matando ela, gente. Esse crime aconteceu exatamente lá no Parque Mauá, onde o corpo dessa jovem, identificada como Débora, foi encontrado dentro de um camburão. Jogaram ainda óleo diesel, né, para queimar o corpo dela. A Débora da Silva Alves, ela tinha 18 anos. A vítima estava grávida de 8 meses. Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade especializada, o indivíduo foi quem indicou os policiais civis onde estaria o corpo da Débora, gente. A polícia foi então a esse terreno e encontraram o corpo dela já todo queimado. Eu quero agradecer você que sempre acompanha a nossa transmissão, que tem como objetivo manter você sempre bem informado. Esse homem aí, ó, ele está sendo procurado, gente. Ele está sendo procurado. É importante você denunciar. É importante você ligar para o telefone da Polícia Civil, que é 181, e você vai acompanhando as imagens divulgadas aqui pela Polícia Civil. Ainda há pouco, o delegado Ricardo Cunha falou com a nossa equipe de reportagem e detalhou como foi que ela foi morta. Ele planejou tudo. O Gil Romero, ele planejou tudo, meu amigo. Gil Romero planejou exatamente como ele ia matar ela. Nesse momento, a gente detalha também para você que, segundo a polícia, esse rapaz aí, ó, identificado como Gil, ele era chefe da segurança na fábrica onde ele trabalhava.
Gil Romero, esse rapaz aí, ó, está foragido. Ele é acusado de ter matado ele com apoio de José Nilson Azevedo da Silva, conhecido como Nego. Eles dois são acusados de terem matado com requintes de crueldade essa jovem que você acompanha nas imagens. Gente, é importante nesse momento você compartilhar o nosso material para que mais pessoas possam ficar sabendo de tudo o que acontece em nossa cidade de Manaus. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem fala ao vivo diretamente aqui da DG, Delegacia Geral de Polícia. Onde aqui, gente? Onde nesse momento a gente está falando sobre esse caso que teve uma grande repercussão. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, DHS, deflagrou na quinta-feira, dia 3/8, a Operação Ela e prendeu José Nilson Azevedo da Silva, conhecido como Nego, pela morte de Débora da Silva Alves, que tinha 18 anos. A vítima estava grávida de 8 meses, conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da Unidade Especializada em Homicídios. O indivíduo foi que indicou aos policiais da DHS onde estava o corpo de Débora. O corpo foi encontrado na quinta-feira por uma equipe da DHS em uma área de mata, no bairro Mauazinho, na zona leste da cidade de Manaus. Um grande abraço, cuide-se bem. Meu nome é Denivaldo Oliveira, o garotinho de Maués. Para o portal de maior credibilidade no estado do Amazonas, portal AM Post.